Pode uma mentira construir um amor verdadeiro ou está destinada a destruí-lo? Um milionário de São Paulo estava cansado de mulheres que só viam sua carteira. Assim decidiu algo radical: fingir que era pobre em cada encontro às cegas. Mas quando conheceu uma mãe solteira que recusou trabalhos extras para não abandonar sua filha, ele soube que havia encontrado algo real. O que não sabia era que ela também havia rejeitado um homem rico por razões que o deixariam sem palavras. Quando ambas as verdades vieram à tona, tiveram que decidir se seu amor poderia sobreviver ao peso dos segredos. Fique até o final para descobrir se a honestidade chegou tarde demais. Sebastião desligou o motor de sua picape na frente do pequeno restaurante do centro de São Paulo e ficou olhando o volante por um momento longo. 36 anos, dono de 3 negócios de sucesso que lhe geravam mais dinheiro do que poderia gastar em uma vida. E ali estava outra vez, se preparando para mentir desde o cumprimento. Tirou o relógio de luxo que normalmente usava no pulso esquerdo e o guardou no porta-luvas junto com sua carteira de couro italiano. Em seu lugar, pegou uma carteira velha de imitação que havia comprado na 25 de março, especialmente para essas ocasiões de teatro pessoal. Conferiu seu reflexo no retrovisor e ajustou a camisa simples que comprou numa loja de departamentos na semana anterior. Nada de marcas reconhecíveis, nada que delatasse sua verdadeira posição econômica nesta cidade onde o dinheiro falava mais alto que as palavras. Lá fora, as luzes amareladas dos carrinhos de pastel iluminavam a calçada com aquele brilho caloroso que lhe lembrava sua juventude humilde. Naquela época sonhava ter dinheiro suficiente para convidar uma mulher para jantar sem calcular cada real gasto. Agora que podia comprar o restaurante inteiro se quisesse, descobriu algo que o dinheiro jamais lhe advertiu quando o perseguia com desespero. Ter tudo significava não saber quem te queria por você mesmo e quem via apenas uma oportunidade dourada com pernas. As últimas 7 mulheres que conheceu em aplicativos de namoro lhe ensinaram essa lição amarga com clareza brutal e sem espaço para dúvidas. A primeira mudou completamente sua atitude quando ele mencionou casualmente ser dono de alguns negócios na Zona Oeste. De repente, suas mensagens se tornaram mais frequentes, mais carinhosas, cheias de planos futuros que ela nunca havia insinuado antes. A terceira lhe pediu dinheiro emprestado para uma emergência familiar no segundo encontro e desapareceu quando ele sugeriu acompanhá-la ao hospital. A quinta chegou com uma amiga sem avisar e pediu os pratos mais caros do cardápio como se estivesse numa competição. A sétima foi a pior de todas, a que finalmente quebrou algo dentro dele e o empurrou a tomar a decisão radical. Depois de 3 meses saindo, ela lhe confessou entre risos que só estava com ele por seu dinheiro e que jamais teria se interessado por ele se fosse um homem comum. Disse isso como se fosse a coisa mais natural do mundo, como se o amor fosse apenas uma transação comercial onde ela oferecia companhia e ele pagava pelo privilégio. Sebastião terminou essa relação imediatamente, mas as palavras ficaram gravadas como cicatrizes invisíveis na alma. Nessa mesma noite, tomou uma dose de cachaça no terraço de sua casa e decidiu que nunca mais deixaria que o dinheiro fosse protagonista de sua vida romântica. Desde então, há exatamente 4 meses e 11 dias, se contasse com precisão obsessiva, Sebastião se apresentava em cada encontro como motorista de Uber. Inventou uma vida completa de classe trabalhadora que memorizou até o último detalhe para nunca se contradizer nas conversações. Morava supostamente num apartamento pequeno de aluguel na Vila Madalena. Dividia gastos com um colega de quarto imaginário chamado Carlos e lidava com dívidas de cartão de crédito que o mantinham acordado de noite segundo sua história falsa. Conhecia nomes de ruas, problemas de trânsito, reclamações sobre passageiros grossos e corridas mal pagas que um motorista real enfrentaria cada dia. Praticava na frente do espelho o tom cansado de quem trabalha 12 horas diárias só para sobreviver mês a mês sem economias. Seus amigos próximos pensavam que havia perdido a cabeça com esse experimento social que beirava o ridículo e desnecessário.
Diziam que, eventualmente, encontraria alguém sem precisar mentir, que nem todas as mulheres eram iguais às que conheceu antes. Mas Sebastião já não confiava em seu próprio julgamento para distinguir intenções genuínas de atuações perfeitas desenhadas para enganá-lo. Precisava da prova definitiva, ver como uma mulher o tratava quando pensava que não havia nada material a ganhar do relacionamento. Só então, quando estivesse seguro de ter encontrado algo real, revelaria a verdade completa e enfrentaria as consequências de seu engano calculado. Aquela noite de quinta-feira marcava seu 10º encontro sob identidade falsa, e Sebastião já havia baixado suas expectativas até o porão. Pegou seu celular do painel e conferiu mais uma vez o perfil de Marcela, enquanto caminhava para a entrada do pequeno restaurante familiar. 29 anos, segundo sua descrição, cabeleireira num salão do centro, mãe solteira de uma menina de 6 anos chamada Maria. As fotos mostravam uma mulher de sorriso cansado, mas genuíno, sem esses filtros exagerados que transformavam rostos até torná-los irreconhecíveis pessoalmente. Não havia listas de requisitos em seu perfil, não exigia certa altura ou nível econômico, ou tipo de carro ou profissão específica. Só dizia com honestidade simples que procurava alguém compreensivo e honesto, porque sua prioridade absoluta era sua filha. Essa última palavra lhe provocou uma pontada de culpa no centro do peito, considerando que estava prestes a mentir desde o primeiro segundo. Mas se lembrou firmemente que isto era necessário, que a mentira temporária protegeria algo mais valioso que a verdade imediata. Guardou o telefone no bolso traseiro de sua calça jeans e empurrou a porta de vidro do restaurante, onde o recebeu o aroma familiar de carne assada e pão na chapa. O lugar era pequeno e acolhedor, com toalhas quadriculadas vermelhas sobre mesas de madeira e um ambiente que lhe recordava as lanchonetes de sua infância pobre. Escolheu uma mesa perto da janela, de onde podia vigiar a rua iluminada por postes antigos e letreiros de negócios que piscavam. Pediu apenas um guaraná ao garçom, que se aproximou com um bloquinho na mão e sorriso profissional de quem trabalha ali há anos. Não queria parecer desesperado pedindo comida antes que ela chegasse, embora seu estômago roncasse depois de um dia inteiro sobrevivendo com café e biscoitos. Observou as famílias nas outras mesas, crianças pequenas correndo entre as cadeiras, enquanto seus pais conversavam e dividiam pratos fumegantes que cheiravam deliciosamente. Isso era exatamente o que ansiava no fundo de seu ser cansado, essa normalidade simples e bonita que todo seu dinheiro não havia conseguido comprar em boutiques luxuosas. Se perguntou se Marcela realmente chegaria ou se seria mais uma que cancelava em cima da hora com desculpas vagas enviadas por mensagem covarde. Conferiu a hora em seu telefone básico, que também comprou para estes encontros, substituindo seu smartphone de última geração que delatava demais. Do lado de fora, um táxi velho parou na frente do restaurante e dele desceu uma mulher jovem que olhou o lugar com expressão avaliadora. Levava jeans simples e uma blusa discreta, sem marcas visíveis, o cabelo escuro preso num rabo de cavalo prático de quem não tem tempo para penteados elaborados. Carregava uma bolsa que claramente havia visto dias melhores e conferia seu telefone com o senho franzido antes de caminhar para a entrada. Sebastião soube imediatamente que era Marcela, não por reconhecer seu rosto das fotos, mas por essa maneira particular de se mover que tem as mulheres acostumadas a fazer tudo rápido e eficiente, porque o tempo nunca alcança. Respirou fundo e endireitou sua postura, se preparando para atuar mais uma vez em sua obra de engano, sem imaginar que essa mulher estava prestes a quebrar todas suas regras e mudar sua vida para sempre. Marcela entrou no restaurante com passos rápidos e olhar alerta que avaliava tudo em segundos precisos, como quem tem cronômetro interno sempre funcionando. Sebastião se pôs de pé e levantou a mão direita para que o identificasse entre as poucas mesas ocupadas do lugar tranquilo. Ela caminhou até ele com um sorriso educado, mas cansado, desses que se desenham no rosto por cortesia mais que por emoção genuína. Cumprimentaram-se com um aperto de mão breve que durou apenas 2 segundos desconfortáveis.
essa timidez universal de dois desconhecidos que só se conhecem por fotos editadas e mensagens superficiais. Marcela se sentou na sua frente e acomodou sua bolsa gasta no espaldar da cadeira, com movimentos eficientes e automáticos de anos. Sebastião notou suas mãos pequenas, mas fortes, com calos visíveis nas palmas que contavam histórias de trabalho duro, sem palavras necessárias. Não levava anéis nem pulseiras, nem acessórios chamativos de nenhum tipo, apenas um relógio de plástico simples que provavelmente custou R$ 50 em algum mercado. Seu rosto mostrava sinais claros de cansaço ao redor dos olhos castanhos, pequenas linhas que falavam de noites curtas e dias longos. Mas seu sorriso se tornou mais genuíno quando finalmente o olhou diretamente nos olhos e agradeceu com voz suave que ele tivesse escolhido um lugar perto de sua casa. Havia algo honesto em sua maneira de falar, sem esses filtros sociais que a maioria usa para impressionar em primeiros encontros formais. Antes que Sebastião pudesse responder ou perguntar o que queria pedir, Marcela tirou seu telefone do bolso e conferiu a hora com gesto automático. Explicou com honestidade desarmante e sem vergonha alguma que só podia ficar 1h30 no máximo porque sua filha Maria estava com a vizinha. Disse que Dona Conceição era muito gentil cuidando dela ocasionalmente, mas não gostava de abusar de sua bondade nem chegar muito tarde para buscá-la. Sebastião assentiu e respondeu que entendia perfeitamente, embora por dentro sentisse curiosidade crescente sobre aquela menina que claramente era o centro do universo materno. Marcela pareceu relaxar um pouco ante sua resposta compreensiva e deixou o telefone sobre a mesa onde pudesse ver qualquer chamada urgente. Pegou o cardápio que o garçom acabava de colocar na sua frente e começou a lê-lo com atenção concentrada que ia além da fome. Seus olhos se moviam rapidamente de um prato a outro, parando nos números pequenos que indicavam preços do lado direito. Sebastião a observou fazer cálculos mentais visíveis nas microexpressões de seu rosto cansado, somando e subtraindo como fazem quem vive com orçamentos apertados, onde cada real conta. Quando o garçom voltou com sua prancheta pronta para anotar, Marcela pediu apenas um misto quente com suco de laranja natural. Era o mais econômico do cardápio, depois do café com pão francês, mas ela disse sem nenhuma vergonha nem desculpas desnecessárias. Aceitava sua realidade econômica com uma dignidade natural que a Sebastião pareceu mais elegante que qualquer vestido caro de boutique exclusiva. Ele pediu exatamente a mesma coisa para não fazê-la sentir desconfortável ou julgada por sua escolha austera, e o garçom se afastou para a cozinha. A conversa começou com essa formalidade típica de primeiros encontros, onde ambos testam o terreno antes de se arriscarem à honestidade real. Marcela lhe contou que trabalhava no salão de beleza Charme e Estilo há 5 anos completos, que havia aprendido o ofício diretamente de sua tia quando tinha apenas 18 anos recém-cumpridos. Falava com orgulho genuíno de seu trabalho, mencionava clientes regulares que já considerava quase amigas depois de anos de confidências compartilhadas. Explicava como gostava de fazer as mulheres se sentirem bonitas quando chegavam cansadas de suas próprias rotinas exaustivas e intermináveis. Sua voz se animava ao descrever transformações de penteados, tinturas perfeitas, o agradecimento sincero nos olhos de suas clientes satisfeitas. Sebastião manteve sua história ensaiada palavra por palavra, apresentando-se como motorista de Uber há 3 anos e meio. Inventou anedotas sobre passageiros peculiares que havia praticado na frente do espelho. Reclamou do trânsito infernal de São Paulo que conhecia de cor. Mencionou com tom resignado, perfeitamente atuado, as dívidas de cartão que supostamente o mantinham acordado, calculando números impossíveis cada noite. Descreveu o apartamento de aluguel na Vila Madalena, que comia mais da metade de seu salário mensal sem piedade. Falou de sonhos adiados de ter um negócio próprio algum dia distante, metas que se afastavam a cada mês com novas emergências financeiras inventadas. Marcela escutava com atenção real e genuína, sem aquele olhar vidrado e perdido de quem só espera a sua vez para falar de si mesmo. Fazia perguntas específicas sobre seu trabalho.
Assentiu com compreensão profunda quando ele descreveu dificuldades econômicas que ela claramente conhecia em primeira mão. Não havia pena condescendente em sua expressão tranquila, apenas empatia horizontal de quem caminha pelo mesmo terreno pedregoso cada dia. Comentou que ela também tinha um cartão com saldo que crescia mais rápido que sua capacidade de pagamento mensal. Mencionou que às vezes roubava de um santo para pagar outro, fazendo malabarismos financeiros que requeriam criatividade matemática constante. O garçom trouxe os mistos quentes fumegantes em pratos simples de louça branca e ambos comeram com fome honesta de trabalhadores. Sebastião lhe perguntou se tinha família por perto que a apoiasse com Maria. E Marcela negou suavemente com a cabeça. Explicou que era filha única, que sua mãe havia falecido de câncer quando Maria tinha apenas 2 aninhos. Seu pai se casou novamente no ano seguinte e se mudou para o Rio de Janeiro com sua esposa nova e jovem. Falava disso sem dramatismo desnecessário, nem busca de compaixão. Apenas relatava fatos que havia processado e aceito a tempo. Disse que seu pai ligava ocasionalmente e mandava algum dinheiro no Natal, mas basicamente ela e Maria estavam sozinhas neste mundo. Então, com um brilho completamente diferente iluminando seus olhos cansados, começou a falar de sua filha com amor puro. Contou que Maria era seu motor principal e sua razão absoluta de se levantar cada manhã às 5h30, não importando quão exausta estivesse. Descreveu como a menina estava no primeiro ano do ensino fundamental e adorava desenhar princesas e bichos com cores brilhantes em qualquer papel disponível. Mencionou que toda noite, sem exceção, pedia que lesse uma história antes de dormir, embora Marcela chegasse destruída do trabalho. Explicou como esses 20 minutos de leitura compartilhada eram sagrados e inegociáveis em sua rotina diária, o melhor momento de seu dia completo. Sebastião a escutava completamente fascinado, não tanto pelas anedotas em si mesmas, mas pela transformação física visível em Marcela. Todo o cansaço desaparecia magicamente de seu rosto quando falava de sua filha, substituído por uma luz radiante e impossível de fingir. Seus ombros se endireitavam, sua voz se tornava mais forte e segura. Seus olhos brilhavam com essa intensidade especial que só tem os pais verdadeiramente dedicados. Era absolutamente evidente que essa mulher não estava procurando um salvador econômico que resolvesse seus problemas financeiros com cheques generosos e impessoais. Procurava alguém que a acompanhasse na vida, que já havia construído com esforço sobre-humano, suor e amor incondicional por sua filha. O telefone de Marcela vibrou ruidosamente sobre a mesa de madeira e ela o olhou com expressão conflituosa que misturava dever e desejo. A tela iluminada mostrava o nome de Gabriela, e Sebastião viu como os dedos de Marcela hesitavam sobre o botão de resposta antes de tomar uma decisão que mudaria completamente sua percepção dela para sempre. Marcela olhou a tela iluminada de seu telefone durante 3 segundos longos que pareceram se estender como horas na mente observadora de Sebastião. O nome de Gabriela piscava insistentemente com cada vibração que sacudia o aparelho contra a mesa de madeira do restaurante familiar. Ele viu como os dedos dela se moviam para o botão de resposta por reflexo automático de anos, trabalhando sempre disponível. Mas então, Marcela respirou fundo, apertou os lábios numa linha firme de decisão tomada e recusou a chamada com um movimento rápido. Guardou o telefone na bolsa, sem sequer olhar se havia deixado mensagem de voz ou enviado texto de acompanhamento urgente. Sebastião perguntou com curiosidade genuína se era algo importante que precisasse atender imediatamente, oferecendo sair, se necessário, sem problema. Marcela negou com a cabeça e sorriu com essa mistura de cansaço e firmeza que ele já começava a reconhecer como característica. Explicou que era Gabriela, sua chefe do salão de beleza, provavelmente ligando para oferecer que cobrisse plantões extras de fim de semana que sempre ficavam vazios. Disse com voz tranquila, mas determinada, que já não aceitava esses trabalhos adicionais, embora o dinheiro lhe fizesse muita falta todos os meses. Preferia estar com Maria nos sábados e domingos completos, vê-la brincar, ajudá-la com tarefas,
simplesmente existir juntas, sem pressa nem relógios marcando obrigações. Sebastião sentiu algo se mover profundamente em seu peito, uma emoção estranha que não soube identificar imediatamente entre todos seus anos de relacionamentos superficiais. Era admiração misturada com respeito, e algo maior que não tinha nome fácil em seu vocabulário emocional, limitado pelo dinheiro. Ali estava uma mulher que escolhia tempo sobre reais, presença sobre contas bancárias, amor sobre oportunidades econômicas que outros matariam por ter. Lhe perguntou, tentando soar casual, se alguma vez lhe haviam oferecido melhores posições no salão onde levava já 5 anos trabalhando. Marcela assentiu enquanto mordia um pedaço de misto quente que mastigou lentamente antes de responder com honestidade característica nela. Contou que há exatamente 6 meses, sua chefe lhe propôs ser gerente do turno noturno com aumento considerável de salário mensal. Seria responsável por fechar o salão, supervisar as cabeleireiras novas, manejar o dinheiro do caixa, tudo o que implicava mais responsabilidade e melhor pagamento. Mas os horários eram das 4 da tarde às 11 da noite de terça a sábado, sem exceções possíveis. Significava deixar Maria com a vizinha todas essas tardes e noites, perder os jantares juntas, não estar para ajudá-la com matemática ou ciências. Recusou a oferta sem pensar 2 vezes, nem consultar ninguém, sem calcular quanto dinheiro extra significava para seu orçamento, sempre apertado e estressante. Explicou com voz suave, mas firme como rocha, que nenhuma quantidade de dinheiro no mundo valeria perder esses momentos com sua filha pequena. Os jantares compartilhados onde Maria lhe contava tudo sobre seu dia na escola, as amigas novas, os desenhos que fez na aula de arte, as tarefas escolares que faziam juntas na mesa da cozinha enquanto comiam biscoitos e tomavam achocolatado que Maria adorava. As conversas antes de dormir, onde a menina compartilhava seus sonhos, seus medos de criança, suas perguntas sobre por que não tinha papai como outras crianças. Marcela disse que esses momentos eram a única coisa que realmente importava em sua vida, a única coisa que dava sentido a acordar cada manhã exausta. O dinheiro ia e vinha, os trabalhos apareciam e desapareciam, mas Maria só seria criança uma vez em sua vida curta. Só teria 6 anos durante estes 12 meses que passavam voando sem pedir permissão para se deter nem um segundo. Sebastião escutava cada palavra como se fosse a primeira vez que alguém lhe explicava o que significava realmente ter prioridades corretas na vida. Durante anos havia conhecido pessoas que diziam amar suas famílias, mas trabalhavam 80 horas semanais perseguindo mais e mais dinheiro. Havia visto amigos perderem aniversários de seus filhos por reuniões de negócios que podiam esperar, mas não esperavam nunca. Ele mesmo havia sacrificado relacionamentos e momentos por construir seu império empresarial, que agora o deixava vazio e sozinho, procurando amor falso. Mas Marcela era diferente de uma maneira que o sacudia até os alicerces de tudo o que acreditava saber sobre a vida e as pessoas. Ela não pregava valores enquanto fazia o contrário na prática diária. Não falava de família enquanto perseguia ambições egoístas sem limite. Vivia suas convicções cada dia com sacrifícios reais e dolorosos que a maioria não estaria disposta a fazer jamais em sua vida. Recusava dinheiro por tempo, promoções por presença, oportunidades por amor, sem se arrepender nem se queixar do que perdia economicamente cada mês. Sebastião compreendeu nesse instante preciso que sua prova havia terminado sem que ele planejasse dessa maneira tão repentina. Marcela não só havia passado em seu exame desenhado para filtrar interesseiras, mas havia destroçado completamente o conceito mesmo do exame com sua existência. Ela não estava interessada em seu dinheiro, porque nem sequer sabia que existia esse dinheiro escondido atrás de sua atuação perfeita. Não estava procurando um homem que resolvesse seus problemas financeiros com cheques generosos e cartões de crédito ilimitados, sem perguntas. Procurava algo infinitamente mais difícil de encontrar neste mundo moderno, obsessionado com o sucesso material e as aparências brilhantes. Procurava um companheiro de vida que entendesse que as coisas realmente valiosas
não se compram em lojas de departamento exclusivas, nem se medem em contas bancárias. E Sebastião se deu conta com clareza dolorosa que ele estava mentindo para ela precisamente sobre isso, sobre quem era realmente por baixo da máscara desenhada. A conversa continuou fluindo com naturalidade surpreendente para ser um primeiro encontro entre dois desconhecidos que apenas se conheciam há uma hora. Marcela lhe perguntou sobre seus sonhos, além do trabalho diário que os consumia a ambos, sem piedade nem descanso verdadeiro. Sebastião improvisou cuidadosamente que gostaria de ter algum dia uma pequena oficina mecânica própria, algo simples, onde pudesse ser seu próprio chefe. Disse que gostava de carros, embora não entendesse muito de motores na realidade, inventando sobre a marcha detalhes que soassem críveis e humildes. Marcela sorriu e compartilhou que sonhava abrir eventualmente seu próprio salão de beleza em algum bairro tranquilo da cidade. Nada grande nem pretensioso, apenas um lugar acolhedor onde pudesse trabalhar seus próprios horários e estar disponível quando Maria a precisasse sempre. Falou desse sonho com os olhos brilhantes, mas sem ilusões falsas, consciente de que requeria capital que não tinha nem teria cedo. O tempo passou voando entre mistos quentes terminados e sucos de laranja que o garçom enchia amigavelmente sem cobrar extra pelo serviço. Sebastião se surpreendeu quando Marcela conferiu seu telefone e exclamou que já havia passado mais da hora e meia que havia prometido. Desculpou-se dizendo que devia ir buscar Maria antes que Dona Conceição se preocupasse pela demora inesperada. Sebastião pediu a conta rapidamente e, quando chegou, ambos tiraram suas carteiras num movimento simultâneo e instintivo de pessoas acostumadas a pagar o seu. Mas nesse gesto simples de carteiras compartilhadas, Sebastião soube com certeza absoluta que acabava de conhecer a única mulher que havia procurado durante anos em todos os lugares errados. 3 dias depois daquele primeiro encontro, que o deixou pensando em cada palavra intercambiada, Sebastião se encontrou dirigindo para o Parque Ibirapuera, com uma emoção estranha revolucionando em seu estômago, como borboletas nervosas. Havia trocado mensagens com Marcela cada noite, depois do trabalho de ambos. Conversas simples sobre seus dias cansados, mas que ele esperava com ansiedade adolescente. Ela lhe contou histórias engraçadas de clientes exigentes no salão. Ele inventou anedotas de passageiros impossíveis em seu trabalho fictício como motorista. Quando finalmente se atreveu a propor um segundo encontro, Marcela aceitou, mas com uma condição não negociável que ele jamais esperou escutar. Disse que desta vez Maria viria com ela porque não queria deixá-la outra vez com a vizinha durante o fim de semana. Explicou que se Sebastião realmente queria conhecê-la, tinha que conhecer também a pessoa mais importante de sua vida inteira, sem exceções. Sebastião aceitou imediatamente, embora o coração batesse com força de pânico ante a ideia de conhecer uma criança de 6 anos. Não tinha experiência com crianças, nunca havia passado tempo com sobrinhos ou filhos de amigos. Seu mundo adulto girava ao redor de negócios e dinheiro exclusivamente. Mas entendia perfeitamente que isso era a verdadeira prova que Marcela lhe estava pondo sem dizê-lo com palavras diretas e óbvias. Se ele não aceitasse ou tolerasse Maria, então não havia futuro possível entre eles dois de nenhuma maneira concebível. Estacionou sua picape longe da área de brinquedos, onde haviam ficado de se ver às 11 da manhã, sob o sol caloroso. Caminhou pela trilha de cimento, observando as famílias que aproveitavam o sábado tranquilo, crianças correndo para balanços enquanto pais vigiavam desde bancos. Viu de longe Marcela sentada num banco de madeira pintada de verde, junto a uma menina pequena, de cabelo escuro em 2 trancinhas perfeitas. A menina levava um vestido simples de flores e tênis que haviam visto dias melhores, mas estavam limpos e bem cuidados. Sebastião se aproximou com passos que tentavam parecer seguros, embora por dentro sentisse nervosismo que há anos não experimentava em nenhuma situação. Marcela se pôs de pé quando o viu e sorriu com calor que o tranquilizou um pouco, apresentando-o a Maria com voz suave. A menina o olhou com esses olhos enormes e avaliadores que têm as crianças,
capazes de ver verdades que os adultos escondem com máscaras sociais. Sebastião se agachou para ficar na altura dela e a cumprimentou com respeito genuíno, sem esse tom condescendente que muitos adultos usam com os pequenos. Maria respondeu com um oi tímido e se escondeu um pouco atrás das pernas de sua mãe, em gesto protetor natural. Marcela lhe acariciou o cabelo com ternura e disse que não tivesse medo, que Sebastião era o senhor do qual havia falado durante a semana. Caminharam os três para a área de brinquedos, onde Maria finalmente se soltou da mão de sua mãe para correr aos balanços com energia infantil. Sebastião e Marcela se sentaram num banco próximo de onde podiam vigiá-la constantemente, sem perdê-la de vista nenhum segundo. Ele observou como Marcela seguia cada movimento de sua filha com atenção maternal inquebrantável, pronta para pular se algo acontecesse errado. Conversaram sobre coisas triviais, enquanto Maria brincava, mas a verdadeira comunicação acontecia no não dito entre palavras casuais e pausas cômodas. Depois de 20 minutos, Maria voltou correndo com as bochechas vermelhas pelo exercício e pediu água de sua mochilinha. Marcela tirou uma garrafa e a menina bebeu com sede intensa antes de olhar Sebastião com menos timidez que antes. Perguntou com essa curiosidade direta das crianças se ele também dirigia um carro como motorista de verdade ou só falava. Sebastião sorriu ante a pergunta inocente e confirmou que sim, que trabalhava dirigindo todos os dias pela cidade, levando pessoas a diferentes lugares. Maria assentiu satisfeita com a resposta e então perguntou se alguma vez havia levado uma princesa em seu carro de trabalho. A pergunta o pegou desprevenido e Marcela riu suavemente ante a ideia de sua filha, explicando que Maria estava obcecada com princesas ultimamente pelas filmes que viam juntas. Sebastião respondeu com sinceridade inesperada que nunca havia levado uma princesa, mas que hoje havia conhecido uma muito especial neste parque. Maria sorriu com timidez ante o elogio e Sebastião sentiu algo caloroso se expandir em seu peito ao ver esse sorriso infantil e genuíno. A menina perguntou se queria ver seu desenho novo que havia trazido na mochila para mostrar à sua mãe depois de brincar. Sebastião disse que adoraria vê-lo, e Maria tirou com cuidado uma folha de papel dobrada várias vezes para caber no espaço pequeno. Desdobrou com orgulho, revelando um desenho feito com giz de cera de cores brilhantes, onde 3 figuras tomadas das mãos sorriam sob um sol amarelo. Uma mulher alta, uma menina pequena no meio e um homem na outra extremidade que Maria apontou, explicando que eram sua mãe, ela mesma e seu professor favorito da escola. Sebastião sentiu uma pontada estranha no coração, ao notar que a menina desenhava figuras paternas que não tinha em sua vida real e cotidiana. Marcela também notou e sua expressão se tornou melancólica por um momento breve, antes de sorrir e dizer a Maria que era um desenho muito bonito. A menina perguntou se podia ir outra vez aos balanços, e Marcela assentiu, advertindo que tivesse cuidado de não cair como na semana passada. Maria correu de novo para a área de brinquedos, e Sebastião aproveitou para perguntar a Marcela sobre o pai da menina com delicadeza. Marcela suspirou e explicou com voz tranquila que ele se foi quando soube da gravidez há 7 anos. Nunca conheceu Maria, nem mostrou interesse algum. Disse que no princípio lhe doeu terrivelmente, mas agora agradecia que um homem assim não estivesse na vida de sua filha pequena. Passaram a seguinte hora brincando com Maria, empurrando-a nos balanços, ajudando-a a subir na gangorra que era muito alta para ela sozinha. Sebastião se surpreendeu a si mesmo, aproveitando genuinamente da companhia daquela menina que falava sem parar sobre sua escola, suas amigas, seus desenhos animados favoritos. Não havia pretensão em Maria, não havia jogos mentais nem agendas ocultas, apenas a honestidade brutal e refrescante da infância que ele havia esquecido que existia. Quando finalmente se sentaram os 3 no banco para descansar e comer os sanduíches que Marcela havia preparado essa manhã, Maria lhe perguntou a Sebastião se sabia fazer contas de matemática difíceis. Ele respondeu que sim, e a menina tirou imediatamente seu caderno de tarefas da mochila,
explicando que tinha somas e subtrações para segunda-feira. Marcela se desculpou, dizendo que Maria sempre carregava seus cadernos a todos os lados, por se acaso tivesse tempo livre para adiantar. Sebastião pegou o caderno com cuidado e se sentou com Maria na grama para revisar os exercícios juntos, sob a sombra de uma árvore grande. Ajudou-a pacientemente com cada problema, explicando truques simples para somar números grandes na cabeça, sem usar os dedos. Maria escutava com atenção absoluta, fazendo perguntas inteligentes que demonstravam que realmente queria aprender e não só passar o tempo com ele. Marcela os observava do banco com uma expressão no rosto que Sebastião não podia ver, mas que ela não tentava ocultar tampouco. Era uma mistura de esperança e medo, de querer acreditar, mas ter cicatrizes de decepções anteriores que doíam ainda em noites solitárias. Quando Maria finalmente terminou todas suas tarefas e abraçou Sebastião agradecendo a ajuda, ele compreendeu que pela primeira vez em sua vida adulta estava sendo visto como um homem normal com seu coração e não como um milionário com sua carteira. As semanas seguintes passaram como um sonho hermoso, do qual Sebastião não queria despertar jamais em sua vida inteira e perfeita. Viam-se 3 ou 4 vezes por semana, sempre encontros simples que não requeriam muito dinheiro, mas sim muito coração compartilhado. Caminhadas pelo centro histórico de São Paulo, onde Maria corria adiante apontando edifícios antigos e pombos que voavam assustados por sua energia infantil. Tardes no apartamento modesto de Marcela, onde os 3 cozinhavam juntos, receitas simples, enquanto Maria contava histórias intermináveis de sua escola. Domingos em parques diferentes, explorando cada canto verde da cidade, que parecia nova sob esta luz do amor nascente. Sebastião se encontrou comprando sorvete de carrinho em lugar de sobremesas de restaurantes caros, brincando em praças públicas em lugar de clubes exclusivos privados. E descobriu algo que nunca imaginou possível em seus 36 anos de vida, perseguindo o sucesso material sem descanso verdadeiro. Era mais feliz comendo coxinha de R$ 5 na calçada com Marcela e Maria, que em qualquer jantar elegante com mulheres anteriores. Ria mais, ajudando Maria com sua tarefa de ciências, que em todas as reuniões de negócios dos últimos 5 anos combinados. Dormia melhor depois de se despedir delas com um beijo casto na bochecha de Marcela, que em sua cama enorme e vazia de lençóis egípcios. O dinheiro que tanto havia perseguido já não lhe importava quando estava com elas duas em momentos simples e perfeitos. Mas a mentira crescia como uma sombra escura que o seguia a todas as partes, sem deixá-lo respirar tranquilo nem um só segundo do dia. Cada vez que Marcela falava de suas dificuldades econômicas, cada vez que recusava ir a um lugar porque era muito caro para seu orçamento apertado. Cada vez que Maria pedia algo numa loja e sua mãe lhe explicava com paciência que esse mês não alcançava o dinheiro suficiente. Sebastião sentia o peso de seu engano como pedras acumulando sobre seu peito, até quase não poder respirar com normalidade aparente. Queria confessar tudo 1000 vezes. As palavras lhe queimavam a garganta, exigindo sair e libertá-lo desta prisão autoimposta de mentiras. Mas o medo o paralisava cada vez que abria a boca para dizer a verdade absoluta, que mudaria tudo entre eles. Medo de perdê-las a ambas, de ver decepção nos olhos de Marcela, de escutar Maria perguntar por que lhes havia mentido tanto. Medo de que ela pensasse que tudo havia sido um jogo cruel de milionário entediado que se divertia com gente pobre. Medo de que o amor que estava florescendo entre eles murchasse e morresse ao descobrir a falsidade sobre a qual se construiu. Seus amigos notavam a mudança nele. Viam-no mais distraído nas reuniões de negócios que antes liderava com paixão obsessiva. Perguntavam-lhe o que lhe acontecia e ele não podia explicar que estava se apaixonando por uma mulher enquanto lhe mentia sobre quem era realmente. Uma noite, seu melhor amigo Ricardo lhe disse diretamente que tinha que confessar a verdade antes que fosse tarde demais e o dano irreparável. Mas Sebastião seguia adiando a confissão dia após dia, semana após semana, preso no momento perfeito que nunca chegava oportunamente.
Havia se acostumado demais a ser só Sebastião, o motorista, o homem simples que lutava para chegar ao fim do mês trabalhando duro. Gostava de como Marcela o olhava sem esse brilho calculador que via em outras mulheres quando descobriam seu dinheiro real e abundante. Adorava como Maria o tratava como um amigo normal e não como um benfeitor potencial que podia comprar tudo para ela. Pela primeira vez em anos, se sentia valorizado por quem era em seu interior e não pelo que possuía em sua conta bancária. E essa sensação era tão viciosa e poderosa que não queria renunciar a ela, embora soubesse que estava construindo sobre areia movediça. Uma tarde de sexta-feira, depois de buscar Maria na escola e levá-las para tomar sorvete no mercado, Marcela lhe confessou algo que o golpeou como soco direto no estômago. Disse que estava pensando seriamente em alugar um pequeno local que viu disponível perto de sua casa para abrir seu próprio salão de beleza. Seus olhos brilhavam com essa esperança cautelosa de quem se atreve a sonhar, mas sabe que os sonhos custam dinheiro que não tem disponível. Explicou que havia estado economizando pouco a pouco durante 2 anos, guardando cada real extra que conseguia, sem gastá-lo em nada desnecessário ou supérfluo. Já tinha reunido uma quantia pequena, mas significativa, suficiente talvez para o primeiro mês de aluguel e alguns materiais básicos indispensáveis. Marcela pegou sua mão sobre a mesa de plástico do posto de sorvetes e o olhou diretamente nos olhos com vulnerabilidade que raramente mostrava. Perguntou com voz suave, mas séria, se ele estaria disposto a acompanhá-la nessa aventura arriscada do negócio próprio, eventualmente. Não lhe pedia dinheiro. Deixou isso absolutamente claro desde o princípio da conversa para evitar mal-entendidos incômodos e dolorosos. Só queria saber se ele toparia crescer devagar com ela, passo a passo, real a real, construindo algo juntos desde zero. Disse que não procurava um homem rico que resolvesse todos os seus problemas financeiros, com um cheque generoso e impessoal de banco. Procurava um companheiro de vida que entendesse o valor do esforço compartilhado, das vitórias pequenas celebradas juntos com alegria genuína. Alguém que não lhe desse tudo feito, mas que caminhasse a seu lado, no caminho difícil e pedregoso para a frente. Sebastião sentiu algo se romper dentro de seu peito, uma mistura de amor profundo e culpa devastadora que o afogava sem piedade. Ali estava a mulher perfeita, que procurou durante anos, oferecendo exatamente o que sempre quis encontrar em alguém honesto e real. E ele estava mentindo para ela sobre a única coisa que ela lhe pedia, que fosse verdadeiro com ela em todo momento, sem exceções. Abriu a boca para confessar tudo ali mesmo, para dizer que era milionário e que podia dar o local completo sem que lhe custasse nada. Mas as palavras se atascaram em sua garganta fechada pelo pânico ao imaginar sua reação de traição profunda e dolorosa. Como explicar que havia enganado durante meses inteiros enquanto ela lhe abria seu coração com honestidade brutal? Fechou a boca e assentiu em silêncio, dizendo que, por suposto, que toparia crescer com ela, que adoraria ser parte de seu sonho construído juntos. Marcela sorriu com alívio visível e apertou sua mão com força, explicando que não precisava de uma resposta imediata, mas queria saber em que terreno estavam pisando. Maria interrompeu o momento sério pedindo mais sorvete de coco, e ambos adultos riram com gratidão pela distração infantil oportuna e necessária. Essa noite, Sebastião dirigiu de volta à sua casa enorme e vazia, sentindo o peso de sua mentira mais pesado que nunca antes. Sentou no terraço com uma dose de cachaça, olhando as luzes de São Paulo se estenderem até o horizonte distante e infinito. Pensou em tudo que tinha, nas 3 empresas exitosas, na conta bancária com mais zeros dos que podia gastar razoavelmente. E pensou em tudo que realmente importava, no sorriso de Marcela quando o via chegar, nos abraços espontâneos de Maria depois de ajudá-la com tarefas escolares. O dinheiro não significava nada comparado com isso, com a família que estava construindo lentamente com 2 mulheres extraordinárias que mereciam sua verdade completa. Decidiu que da próxima vez que se vissem diria tudo, que enfrentaria as consequências de seu engano, por mais dolorosas que fossem, inevitavelmente.
Mas o destino tinha outros planos que mudariam tudo antes que ele pudesse cumprir sua promessa silenciosa a si mesmo. Porque no dia seguinte, Sebastião descobriria um segredo sobre Marcela, que não só o surpreenderia profundamente, mas que lhe mostraria que ela também havia estado sendo provada pela vida de maneiras que ele jamais imaginou possíveis. O sábado pela manhã, Sebastião chegou cedo ao apartamento de Marcela para levá-las ao zoológico, como haviam planejado durante a semana com emoção. Tocou a campainha e esperou escutando as risadas de Maria lá dentro, misturadas com a voz tranquila de sua mãe, preparando o café da manhã final. Mas quando Marcela abriu a porta, sua expressão era diferente, mais séria do habitual nestes encontros que sempre começavam com sorrisos. Convidou-o a entrar explicando que Maria estava terminando de se vestir em seu quartinho pequeno, mas arrumado como sempre nesse apartamento humilde. Sebastião entrou notando imediatamente a tensão nos ombros dela. Algo estava diferente no ambiente usualmente relaxado deste lar. Marcela lhe serviu uma xícara de café e se sentou na sua frente na mesinha da cozinha com expressão pensativa. Começou a falar com voz suave mas firme, contando algo que havia mantido guardado até agora por razões que ele logo entenderia perfeitamente bem. Explicou que há aproximadamente 1 ano, quando Maria tinha 5 anos recém-cumpridos, conheceu um homem numa reunião de pais de família na escola particular local. Chamava-se Roberto. Era empresário bem-sucedido, dono de várias lojas de material de construção na cidade, divorciado sem filhos próprios, mas supostamente interessado em formar família novamente com alguém. Começaram a sair depois de várias conversas casuais em eventos escolares onde ambos coincidiam frequentemente por seus filhos na mesma turma. No princípio, tudo parecia perfeito, como nos contos de fadas que Maria tanto amava ler antes de dormir cada noite. Roberto era atencioso, educado, generoso com convites a restaurantes bonitos que Marcela nunca havia conseguido visitar por falta de recursos econômicos próprios. Mandava flores ao salão de beleza, surpreendendo-a na frente de suas colegas, que invejavam sua sorte com comentários alegres e brincalhões. Comprava presentes que ela, no princípio, recusava por considerá-los caros demais para alguém que apenas conhecia há semanas. Mas ele insistia dizendo que uma mulher como ela merecia ser tratada como rainha, depois de tanto sacrifício e esforço sozinha. Marcela admitiu com honestidade que por um momento se deixou levar pela fantasia de que finalmente havia encontrado o homem indicado, alguém que não só a aceitava a ela, mas também a Maria, que entendia sua situação de mãe solteira sem julgá-la por erros passados. Roberto falava de planos futuros, de viagens que fariam juntos quando formalizassem o relacionamento de maneira mais séria e comprometida. Mencionava a possibilidade de ajudá-la a abrir seu próprio negócio se as coisas progredissem bem entre eles dois neste romance. Durante 3 meses, Marcela se permitiu acreditar que sua vida finalmente estava mudando para melhor depois de anos duros e solitários. Até que chegou o dia em que Roberto conheceu formalmente Maria num passeio planejado, especialmente para esse propósito importante. Marcela fez uma pausa longa em seu relato e tomou um gole de café que já devia estar frio e insípido. Seus olhos se encheram de lágrimas contidas que não deixava cair por orgulho ou costume de mulher forte acostumada a não chorar. Continuou contando com voz que tremia ligeiramente que nesse dia tudo mudou de maneira abrupta e dolorosa, que nunca esqueceria enquanto vivesse. Levou Maria ao parque onde Roberto as esperava, com sorvetes e sorrisos que resultaram ser completamente falsos e calculados desde o início. No princípio, o homem foi gentil com a menina. Fez perguntas básicas sobre sua escola e seus brinquedos favoritos com interesse fingido. Mas conforme passavam as horas, Marcela notou coisas que a incomodavam profundamente no fundo de sua intuição maternal sempre alerta. Roberto se impacientava quando Maria fazia perguntas infantis normais de criança curiosa de 6 anos que quer conhecer o mundo inteiro. Suspirava com fastio apenas disfarçado quando a menina pedia ajuda para subir nos brinquedos ou queria mostrar seus desenhos trazidos especialmente.
Respondia com monossílabos cortantes quando Maria tentava incluí-lo em seus jogos imaginários de princesas e cavaleiros valentes que salvavam reinos. E o pior de tudo, o comentário que rompeu definitivamente qualquer ilusão que Marcela pudesse ter sobre esse homem aparentemente perfeito. Quando Maria se afastou correndo para os balanços, Roberto disse a Marcela com um tom casual e despreocupado que esperava que a menina não fosse tão demandante. Acrescentou que quando vivessem juntos eventualmente, Maria teria que aprender a não interromper tanto e a ser mais independente emocionalmente de sua mãe. Sebastião escutava a história sentindo uma mistura de indignação crescente e compreensão profunda do que viria depois neste relato doloroso. Marcela continuou explicando que nesse momento exato, tudo se tornou cristalino e transparente como água pura de manancial. Roberto não queria realmente Maria em sua vida, só a tolerava como obstáculo necessário para chegar a ela, a mãe solteira vulnerável. Não via a menina como parte inseparável do pacote, mas como inconveniente menor que eventualmente poderia minimizar ou controlar com regras estritas. Marcela terminou o encontro cortesmente, sem mostrar sua decepção devastadora, na frente de sua filha inocente, que não merecia se sentir rejeitada outra vez. Mas nessa mesma noite, depois de deitar Maria com o conto de sempre e beijos na testa, ligou para Roberto e terminou o relacionamento sem rodeios nem explicações longas. Disse simplesmente que não era o homem indicado para ela e que não queria vê-lo jamais em sua vida. Ele tentou convencê-la, oferecendo mais presentes, mais promessas, mais dinheiro para o negócio que ela tanto sonhava ter algum dia próximo. Mas Marcela se manteve firme em sua decisão inamovível como rocha, porque entendeu algo fundamental que nenhum dinheiro poderia mudar jamais. Qualquer homem que não amasse Maria com todo o seu coração, que não a visse como bênção e não como carga pesada. Qualquer homem que não entendesse que amar a mãe significava amar incondicionalmente a filha, esse homem não tinha lugar em suas vidas sem importar quanto dinheiro tivesse ou quantas promessas fizesse com palavras bonitas, mas ocas. Recusou seu dinheiro, suas ofertas, seu suposto amor que era só possessão disfarçada de romance cinematográfico e falso. Marcela olhou Sebastião diretamente nos olhos, com intensidade que o atravessou até a alma completamente nua ante elas indefesa possível. Disse que contava isso agora porque precisava que ele entendesse algo absolutamente crucial e inegociável em sua vida presente e futura. Ela já havia passado pela prova de recusar riqueza quando essa riqueza vinha com desprezo pelo mais importante de sua existência inteira. Não precisava de um homem rico que lhe desse coisas materiais, mas menosprezasse sua filha com palavras ou atitudes sutis e daninas. Precisava de um homem de verdade, sem importar quanto tivesse em sua conta bancária ou que carro dirigisse diariamente ao trabalho. Um homem que visse Maria como ela a via, como um tesouro inestimável, e não como problema que resolver ou tolerar. E desde o primeiro dia que Sebastião conheceu sua filha, desde esse momento no parque há semanas, quando se agachou à altura dela, quando a tratou com respeito genuíno, quando lhe ajudou com suas tarefas sem se queixar, quando brincou com ela sem conferir o relógio constantemente. Marcela soube que ele havia passado na prova mais importante sem sequer saber que estava sendo avaliado cada segundo de cada encontro. Sebastião sentiu o coração explodir em seu peito com uma mistura de amor avassalador e culpa devastadora, porque enquanto Marcela lhe confiava essa verdade dolorosa de seu passado, ele seguia mentindo sobre quem era realmente no presente que compartilhavam agora. Sebastião não pôde sustentar mais o peso de sua mentira depois de escutar a história de Marcela naquela manhã cheia de verdades dolorosas. Passou todo o dia no zoológico com elas, tentando agir normal, sorrindo quando Maria apontava animais com entusiasmo infantil, mas por dentro estava se desmoronando peça por peça, como edifício antigo que finalmente desaba sob seu próprio peso acumulado. Nessa noite, depois de deixá-las em seu apartamento com o beijo habitual na bochecha de Marcela e o abraço de Maria, dirigiu direto à sua casa enorme sentindo náuseas,
trancou-se em seu escritório particular com uma garrafa de cachaça que não chegou a abrir, porque o álcool não resolveria nada disso. Pegou seu telefone 1000 vezes para ligar e confessar tudo por mensagem covarde, mas cada vez o deixava sobre a mesa, sabendo que ela merecia a verdade cara a cara. Passou a noite inteira acordado em sua cama, grande demais para um homem sozinho, olhando o teto escuro e repassando cada momento compartilhado com elas. Tudo construído durante meses se sustentava sobre uma mentira gigante que estava prestes a derrubar com suas próprias mãos trêmulas. Ao amanhecer do domingo, tomou a decisão final e irreversível. Não podia seguir vivendo essa vida dupla que o estava matando por dentro lentamente. Ligou para Marcela às 8 da manhã, quando sabia que ela estaria acordada preparando o café para Maria, como cada dia. Pediu com voz séria que se vissem sozinhos essa tarde sem Maria, porque precisava falar com ela sobre algo muito importante que não podia esperar. Marcela detectou imediatamente o tom diferente em sua voz, essa gravidade que nunca havia escutado nele durante todos esses meses juntos. Perguntou com preocupação evidente se algo ruim havia acontecido ou se estava bem de saúde, oferecendo-se ver imediatamente se o precisasse. Sebastião lhe assegurou que estava bem fisicamente, mas que realmente precisavam conversar a sós sobre seu relacionamento e seu futuro juntos. Combinaram se ver às 4 da tarde no mesmo restaurante onde se conheceram, fechando o círculo de maneira poética, embora dolorosa. Sebastião passou as seguintes horas preparando mentalmente cada palavra que diria, praticando a confissão na frente do espelho como ator nervoso antes da função. Mas sabia que não havia maneira correta de dizer isso. Não havia palavras mágicas que suavizassem o golpe inevitável e devastador. Vestiu-se com a mesma roupa simples que usava para seus encontros, mantendo o personagem até o último momento antes de destruí-lo completamente. Chegou ao restaurante 20 minutos antes da hora combinada e pediu a mesma mesa junto à janela onde tudo começou meses atrás. O garçom o reconheceu e sorriu perguntando pela senhorita que sempre o acompanhava em suas visitas regulares ao estabelecimento familiar. Sebastião respondeu vagamente que chegaria logo e pediu só água enquanto esperava com o estômago feito nó impossível de desatar. Marcela chegou exatamente às 4 com pontualidade característica. Levava um vestido simples e seu cabelo solto caindo sobre seus ombros de maneira natural. Estava bonita, mas preocupada, seus olhos procurando em seu rosto alguma pista sobre o que viria nessa conversa séria. Sentaram-se frente a frente como aquela primeira noite, mas agora havia história compartilhada entre eles, momentos importantes, sentimentos profundos que estavam prestes a ser provados duramente. Sebastião pegou suas mãos sobre a mesa e respirou fundo, sentindo que esse era o momento que mudaria tudo para sempre em suas vidas. Começou dizendo que havia algo que precisava confessar a tempo, algo que estava ocultando por medo e covardia inexcusável. Marcela franziu o senho sem entender ainda, mas apertou suas mãos dando permissão silenciosa para continuar com o que fosse. Sebastião contou tudo, sem pausas nem justificativas baratas, que soassem a desculpas de homem fraco e mentiroso confesso. Explicou que não era motorista de Uber, que essa história completa era uma mentira elaborada desde o princípio de seu relacionamento juntos. Que, na realidade, era dono de 3 empresas exitosas em São Paulo, que vivia numa casa enorme em zona residencial exclusiva da cidade, que tinha dinheiro suficiente para não trabalhar nunca mais em sua vida se decidisse amanhã mesmo, sem consequências financeiras. Que tudo o que havia dito sobre dívidas, dificuldades econômicas, apartamento de aluguel na Vila Madalena, era completamente falso e inventado especificamente. Explicou as razões por trás de seu engano elaborado. As mulheres anteriores, que só queriam seu dinheiro sem se importar com ele como pessoa real. Sua decisão de fingir ser pobre para encontrar amor genuíno, não contaminado por interesse material ou ambição econômica disfarçada. Falou de sua prova desenhada para filtrar interesseiras, de como ela havia passado sem sequer saber que estava sendo avaliada constantemente.
Confessou que se havia apaixonado por ela profundamente durante esses meses compartilhados, mas que a culpa de mentir estava o destruindo. Que depois de escutar sua história sobre Roberto, ontem não pôde seguir vivendo com esta mentira gigante entre eles dois. Marcela retirou suas mãos lentamente das dele, seu rosto passando por uma sequência rápida de emoções impossíveis de ocultar completamente. Surpresa inicial, incredulidade, compreensão gradual e finalmente algo pior que a ira. Uma decepção profunda que se instalou em seus olhos castanhos. Não gritou, nem fez cena dramática, como ele meio esperava no pior de seus cenários mentais ensaiados durante a noite. Simplesmente ficou olhando em silêncio longo, que doía mais que qualquer palavra acusadora que pudesse lançar com justa razão. Finalmente falou com voz tranquila, mas fria como o gelo do inverno mais cru que Sebastião jamais havia experimentado em sua vida. Perguntou quanto do que compartilharam foi real, e quanto foi parte de sua atuação perfeitamente ensaiada para enganá-la. Sebastião jurou que seus sentimentos sempre foram genuínos, que tudo que sentiu por ela e Maria era verdadeiro e real. Mas Marcela balançou a cabeça com tristeza, explicando que não podia confiar em nada, agora que sabia que ele havia mentido constantemente. Disse que o pior não era o dinheiro escondido, mas a falta de confiança demonstrada durante meses inteiros juntos, que havia dado seu coração completo, acreditando conhecer o homem real, só para descobrir que era um personagem inventado cuidadosamente. Levantou-se com movimentos lentos e dignos, pegou sua bolsa do espaldar da cadeira sem olhá-lo diretamente nos olhos. Disse que precisava de tempo para processar tudo isso, que não o contatasse por um tempo indefinido, e saiu do restaurante deixando Sebastião sozinho, com sua verdade finalmente confessada, mas seu amor possivelmente perdido para sempre no processo doloroso. Os seguintes dias foram os mais longos e escuros que Sebastião havia vivido em seus 36 anos de existência sobre a Terra. Conferia seu telefone cada 5 minutos, esperando uma mensagem que nunca chegava de parte de Marcela ou sinal de perdão. Tentou ligar incontáveis vezes, mas ela nunca respondia. Enviava cada chamada direto para o correio de voz que ele não se atrevia a encher. Mandou mensagens longas explicando novamente suas razões, desculpando-se de 1000 maneiras diferentes, rogando uma oportunidade de falar outra vez sobre isso. Mas as mensagens ficavam entregues sem nunca mudar para lidas, como se ela as ignorasse deliberadamente, sem sequer ler suas palavras desesperadas. Tentou ir a seu apartamento, mas quando tocou a campainha, a vizinha Dona Conceição abriu, explicando que Marcela não queria vê-lo atualmente. Pediu amigavelmente que respeitasse seu espaço e sua decisão de se afastar temporariamente até que pudesse pensar com claridade. Sebastião deixou uma carta escrita à mão com a senhora, rogando que a entregasse quando Marcela estivesse pronta para lê-la. Voltou à sua casa, sentindo-se pior que nunca. O dinheiro e as posses materiais zombavam dele desde cada canto caro. Tudo que tinha não significava absolutamente nada sem elas duas em sua vida diária compartilhada com amor. Seus amigos tentavam consolá-lo, mas não entendiam realmente a magnitude do que havia perdido por sua estupidez e covardia prolongada. Diziam que encontraria alguém mais, que havia muitas mulheres disponíveis na cidade grande e cosmopolita de São Paulo. Mas Sebastião sabia que Marcela era única, insubstituível, a mulher que havia estado procurando sem saber durante toda a sua vida adulta. Maria, essa menina hermosa que o havia aceitado com tanto carinho genuíno, que o ligava para se vangloriar de suas notas escolares, que pedia sua ajuda com tarefas porque confiava nele como figura paterna que nunca teve em sua existência curta. As estranhava a ambas com uma dor física real que sentia no centro do peito, constantemente sem alívio possível, mediante pastilhas. Não podia se concentrar no trabalho. As reuniões de negócios lhe pareciam completamente irrelevantes e insignificantes, comparadas com sua perda pessoal. Assinava documentos sem lê-los, delegava decisões importantes a gerentes, cancelava compromissos que antes considerava cruciais para seu império empresarial. Sua assistente perguntou se estava doente,
porque nunca o havia visto assim tão distraído e desconectado de suas responsabilidades. Sebastião não soube como explicar que estava doente do coração, que sofria de uma enfermidade que nenhum doutor podia curar com receitas. Ao 5º dia de silêncio absoluto, que se sentia como anos completos de tortura emocional, Sebastião decidiu tentar algo diferente em sua estratégia. Investigou qual era o salão de beleza onde Marcela trabalhava e mandou um arranjo enorme de flores, que chegou durante seu turno matutino. Não rosas vermelhas clichês, mas girassóis amarelos que lembrava ela ter mencionado serem seus favoritos porque a lembravam de dias felizes. O cartão dizia simplesmente: "Sinto sua falta e me arrependo mais do que as palavras podem expressar adequadamente neste espaço limitado." Mandou também um pacote com materiais de arte para Maria, aquarelas profissionais e pincéis de boa qualidade que a menina poderia usar. Incluiu uma nota para a pequena, explicando que sentia falta de vê-la e esperava que seguisse desenhando suas hermosas princesas e mundos imaginários. Mas tampouco recebeu resposta alguma de nenhuma das duas pessoas que mais importavam em seu mundo atualmente desmoronado. Ao 7º dia, seu amigo Ricardo o encontrou em sua casa bebendo cachaça sozinho no terraço, à meio da tarde sob o sol. Tirou a garrafa de suas mãos e lhe disse com dureza necessária que tinha que aceitar que talvez Marcela nunca o perdoaria completamente, que algumas mentiras eram grandes demais para superá-las, que algumas rupturas de confiança eram irreparáveis, sem importar as intenções originais. Mas Sebastião não estava pronto para se render ainda nesta batalha, pelo amor verdadeiro que finalmente havia encontrado depois de anos. Ao 10º dia de sua ausência, que doía como ferida aberta sem sarar, recebeu uma mensagem breve de Marcela, finalmente rompendo o silêncio. Dizia escassamente: "Podemos falar amanhã às 6 no parque onde nos viste com Maria aquela primeira vez juntos." Sebastião leu a mensagem 1000 vezes, analisando cada palavra, procurando pistas sobre suas intenções reais para este encontro pendente e crucial. Não dizia nada sobre perdoá-lo, nem sobre dar outra oportunidade. Só propunha conversar sem especificar o tom ou propósito final. Passou essa noite sem dormir, preparando tudo o que diria, as promessas que faria, as garantias que ofereceria para recuperar sua confiança traída. Levantou cedo e se banhou com cuidado extra, escolhendo roupa casual mais limpa, que demonstrasse respeito por ela e este momento. Chegou ao parque meia hora antes do encontro combinado e se sentou na mesma bancada onde Maria o havia conhecido formalmente. Lembrou desse dia perfeito, quando a menina lhe mostrou o seu desenho de 3 pessoas tomadas das mãos, sob o sol brilhante, como ele havia desejado secretamente ser essa figura paterna no papel de cores vivas e alegres, sempre otimistas. Viu Marcela se aproximar caminhando sozinha pela trilha de cimento e seu coração bateu com força renovada, sabendo que esta conversa determinaria se sua história terminaria ali ou se teriam oportunidade de escrever novos capítulos juntos. Maria não vinha com ela desta vez, e isso lhe deu má sensação sobre as intenções reais de Marcela neste encontro. Ela se sentou na bancada, mantendo distância física notável entre ambos os corpos, que antes se procuravam naturalmente, sem pensar em espaços. Ficou olhando para a área de brinquedos onde algumas crianças brincavam com seus pais, nesta tarde tranquila de terça-feira. Sebastião esperou sem saber se devia falar primeiro ou deixá-la começar a conversa pendente há dias eternos. Finalmente, Marcela falou com voz calma, mas firme, sem virar para olhá-lo diretamente nos olhos, ainda fechados emocionalmente. Disse que havia passado os últimos 10 dias pensando constantemente sobre tudo que ele confessou no restaurante aquele domingo. Que havia chorado mais do que havia chorado em anos completos, de dificuldades econômicas e solidões noturnas acumuladas, que se sentia traída não só pela mentira sobre o dinheiro, mas pela atuação completa durante meses inteiros. Explicou que cada vez que ele fingia preocupação por gastos, cada vez que declinava ir a lugares por supostas limitações econômicas inventadas, cada vez que compartilhavam a conta dividindo reais justos como iguais pobres lutando juntos,
Ele havia mentido conscientemente em sua cara honesta. Marcela finalmente o olhou com esses olhos castanhos que alguma vez brilharam de amor e agora só mostravam tristeza profunda, misturada com decepção. Perguntou diretamente como podia confiar novamente em alguém capaz de sustentar mentira tão elaborada durante tanto tempo, prolongado sem remorso. Sebastião abriu a boca para responder, mas as palavras se atascaram ao ver lágrimas silenciosas rodando pelas bochechas da mulher que amava, sabendo que sua resposta nos próximos minutos decidiria todo o seu futuro compartilhado ou separado para sempre. Sebastião limpou as lágrimas de Marcela com sua mão trêmula, sentindo o peso completo de seu erro em cada gota salgada que tocava. Disse com voz quebrada que entendia perfeitamente sua dor e desconfiança justificada depois de meses de engano elaborado. Que não esperava perdão imediato, nem confiança restaurada com palavras bonitas. Somente numa tarde de promessas vazias e arrependimento tardio, mas rogou que lhe permitisse demonstrar com ações diárias quem era realmente, sem máscaras nem atuações desenhadas, que o homem que se apaixonou por ela era genuíno. Só a história econômica falsa era inventada para se proteger. Marcela escutou em silêncio, enquanto ele confessava que esses 10 dias sem vê-las foram os mais vazios e miseráveis de toda sua vida adulta privilegiada, que havia descoberto algo fundamental sobre si mesmo durante esse tempo doloroso de reflexão forçada e solitária. Todo o seu dinheiro e sucesso empresarial não significavam absolutamente nada sem ela e Maria em seu mundo diário compartilhado, que preferia ser pobre com elas duas que milionário e sozinho em sua casa enorme e vazia que doía. Sebastião prometeu que nunca mais mentiria sobre nada, grande ou pequeno, importante ou trivial, sem exceções. Marcela respirou profundamente e secou as lágrimas restantes com o dorso de sua mão cansada de tanto chorar esses dias. Falou com voz mais firme, dizendo que também havia refletido muito sobre o que significava realmente o amor verdadeiro sem idealizações românticas. Que havia tido muito tempo para se zangar, para odiar a traição, para se sentir tonta por não detectar sinais de mentira elaborada, mas também teve tempo para recordar cada momento compartilhado, cada gesto genuíno, cada olhada sincera que não podia se fingir completamente. Recordou como ele tratava Maria com respeito e carinho autêntico, que nenhum ator poderia sustentar durante meses sem revelar falsidade, como brincava com ela sem se cansar, como a escutava com atenção real quando contava histórias infantis sem sentido adulto, como ajudava com tarefas sem se queixar nunca do tempo investido numa criança que não era sua biologicamente falando. Marcela admitiu que esses detalhes pequenos lhe mostraram o homem real por trás da mentira econômica que o havia protegido. Disse que o que mais lhe doeu não foi descobrir que era rico, mas sentir que não confiou nela. Explicou que ela nunca havia pedido um homem perfeito, sem defeitos nem erros passados, que lamentasse agora em presente. Não precisava de um príncipe de conto com castelo e fortuna garantida para sempre, jamais em terra distante. Só queria um companheiro honesto, que escolhesse estar com ela e Maria em bons e maus momentos sem condições. Alguém que as amasse quando tivessem dinheiro e quando não o tivessem em contas vazias a fim de mês. Alguém que estivesse presente em enfermidades, em alegrias, em dias cinzas de rotina entediante, sem aventuras emocionantes para contar. Perguntou diretamente, olhando nos olhos, se ele estava realmente disposto a ser esse homem verdadeiro desnudo. Se podia prometer que desde agora em diante não haveria mais mentiras nem segredos guardados em armários fechados, que ela não suportaria outra traição, porque seu coração já havia sido quebrado demasiadas vezes em sua vida curta. Sebastião pegou suas mãos com firmeza e jurou que sim, que estava completamente disposto a ser vulnerável e honesto. Disse que havia aprendido a lição mais dolorosa e importante de sua existência inteira durante esses dias sem ela em seu mundo. Que a confiança era o alicerce sobre o qual se construía qualquer amor duradouro e real, sem ilusões falsas, que sem confiança mútua não havia futuro possível entre duas pessoas, por mais que se amassem com paixão intensa.
propôs começar de novo, mas desta vez sem mentiras, sem provas, sem jogos psicológicos desenhados para proteção egoísta. Conhecer-se realmente como pessoas completas, com virtudes e defeitos, expostos sem filtros sociais que distorcessem realidades. Marcela perguntou o que aconteceria com sua diferença econômica enorme, agora que tudo estava sobre a mesa sem segredos. Sebastião respondeu com honestidade que o dinheiro existia, mas não definiria seu relacionamento nem mudaria quem era ele como pessoa, que seguiria trabalhando porque amava seus negócios, que viveriam segundo o que ela considerasse cômodo, sem pressões nem mudanças forçadas. E se ela quisesse abrir seu salão, o apoiaria, mas como sócio que acreditava em seu talento e não como benfeitor rico. Marcela sorriu pela primeira vez em 10 dias longos e Sebastião sentiu esperança florescer novamente em seu peito adolorido pela espera. Ela disse que precisava de tempo ainda para processar tudo completamente, mas que estava disposta a tentar outra vez com condições. Primeira condição: conhecer o Sebastião real, sem atuações nem personagens inventados para ocasiões especiais ou provas desenhadas. Segunda condição: que Maria também tivesse voz nesta decisão, porque afetava sua vida diretamente como parte integral. Terceira condição: que construíssem confiança gradualmente, com paciência e sem pressões de tempo ou expectativas românticas aceleradas. Sebastião aceitou todas as condições sem hesitar um segundo, agradecido de ter esta segunda oportunidade que não merecia. Marcela se pôs de pé e ele fez o mesmo, mantendo distância respeitosa, esperando sinais dela sobre o que seguia. Ela caminhou até ele lentamente e o abraçou com força, deixando que mais lágrimas caíssem, mas desta vez de alívio misturado. Sebastião a envolveu em seus braços, sentindo que finalmente havia encontrado seu lar verdadeiro, não em paredes de casa luxuosa, mas no coração desta mulher extraordinária. Os seguintes 3 meses foram um processo lento de reconstrução de confiança danificada, mas não completamente destruída pela verdade. Sebastião conheceu Marcela sem máscaras, mostrando sua casa, seus negócios, sua vida real que havia escondido com tanto cuidado elaborado. Ela se surpreendeu inicialmente pela magnitude de seu sucesso, mas não mudou seu trato para ele como temeu. Seguia tratando como o homem que conheceu no restaurante aquela primeira noite há meses já. Maria também teve que processar a revelação adaptada à sua compreensão infantil de 6 anos cumpridos recentemente. Explicaram que Sebastião não era pobre como havia dito, mas que seu coração sempre foi honesto com ela sem mentiras. A menina o perdoou com a facilidade hermosa das crianças que amam sem condições quando sentem amor genuíno. Perguntou se agora que era rico, podia comprar a boneca grande que viu na loja durante semanas. Sebastião e Marcela riram juntos ante a inocência infantil e ele prometeu que sim, mas só para seu aniversário próximo. Aprenderam a balancear as diferenças econômicas com conversas honestas sobre gastos, limites e valores que queriam transmitir a Maria. Sebastião cumpriu sua promessa de apoiar o sonho de Marcela sem impor seus recursos, como solução mágica a todos seus problemas. Juntos, procuraram o local perfeito para seu salão de beleza, mas ela insistiu em pagar o aluguel com suas economias pessoais. Ele respeitou sua decisão, embora doesse vê-la trabalhar dobrado para conseguir com tanto esforço desnecessário, segundo sua perspectiva econômica, mas entendeu que isto era importante para ela, demonstrar que podia conseguir por mérito próprio, sem depender de seu dinheiro. Ofereceu um empréstimo com contrato formal e taxas justas de juros que ela aceitou finalmente, depois de negociar termos. O salão abriu suas portas 6 meses depois de sua reconciliação, com celebração modesta entre amigos e família. Marcela chorou de felicidade, vendo seu nome no letreiro pintado do lado de fora do local que havia sonhado durante anos. Sebastião a abraçou com orgulho genuíno de vê-la conseguir suas metas com determinação e trabalho duro que admirava profundamente. Maria cortou a fita inaugural com tesouras grandes, ajudada por ambos adultos que a sustentavam com amor.
Um ano depois daquela confissão dolorosa no restaurante, Sebastião se ajoelhou no mesmo parque onde tudo mudou para eles. Era uma tarde de sábado ensolarada e Maria estava na bancada com Dona Conceição, que conhecia o plano secreto. Tirou um anel simples, mas hermoso que havia escolhido, pensando no estilo simples de Marcela, sem ostentações desnecessárias. Disse que este ano havia sido o melhor de sua vida inteira, apesar do começo difícil e doloroso. Que ela lhe havia ensinado o verdadeiro significado do amor, que não se compra nem se vende em mercados. Que Maria lhe havia mostrado a alegria pura de ser pai, embora não compartilhassem sangue biológico em suas veias. Pediu que se casasse com ele, não pelo dinheiro que tinha, mas pelo homem que era realmente, que queria passar o resto de seus dias demonstrando que havia valido a pena dar segunda oportunidade a este tolo. Marcela chorou dizendo que sim, entre risadas nervosas, enquanto ele colocava o anel em seu dedo trêmulo. Maria correu até eles gritando de emoção, porque finalmente teria o papai que sempre quis. O casamento foi íntimo e bonito, celebrado numa pequena capela com só familiares próximos e amigos verdadeiros que os apoiaram. Marcela brilhou radiante num vestido simples, mas elegante, que a fazia brilhar com luz própria sem precisar de joias caras. Maria foi a daminha de honra mais orgulhosa do mundo inteiro, levando as alianças com seriedade de adulto responsável. Sebastião chorou quando Marcela caminhou até o altar, tomada do braço de seu pai que veio do Rio especialmente. Os votos que intercambiaram foram escritos por eles mesmos. Promessas pessoais sobre honestidade, paciência, amor incondicional em todas as circunstâncias. Sebastião prometeu ser o esposo fiel e o pai presente que Maria merecia desde sempre em sua vida infantil. Marcela prometeu confiar e perdoar, construir juntos um lar cheio de amor verdadeiro, sem importar desafios econômicos ou pessoais. O padre os declarou marido e mulher diante de Deus e testemunhas presentes que aplaudiram com alegria genuína. Beijaram-se selando seu compromisso, enquanto Maria os abraçava a ambos chorando de felicidade pura. 2 anos depois, Sebastião despertou em sua casa, que agora era verdadeiro lar, cheio de vida e risadas infantis constantes. Marcela dormia a seu lado, com expressão pacífica, e Maria entrava correndo ao quarto, saltando na cama como cada sábado. A menina de agora 8 anos o abraçava, chamando de papai com naturalidade, de quem nunca conheceu outra realidade diferente desta. Sebastião a abraçou de volta, sentindo gratidão profunda por esta vida que quase perde por sua estupidez e medo inicial. O salão de beleza de Marcela prosperava com clientes leais. Ela havia pago completamente seu empréstimo com orgulho merecido. Justamente tomaram café da manhã juntos os 3 na cozinha, compartilhando planos para o dia sem pressa, nem obrigações estressantes que cumprir. Sebastião olhou sua esposa e filha e soube que havia encontrado o que procurava durante anos em lugares errados. O amor verdadeiro não nasce da pobreza fingida nem da riqueza ostentosa que impressiona superficialmente. Nasce da honestidade brutal, da vulnerabilidade compartilhada, de escolher alguém cada dia conscientemente sem condições. Sobrevive só através da verdade sustentada com trabalho constante. As mentiras eventualmente colapsam, mas a verdade constrói alicerces eternos que nenhuma tempestade pode destruir completamente jamais. Se essa história te agradou, me apoie com um like e envie este vídeo para alguém que precisa se lembrar de que o maior tesouro da vida não se guarda em cofres, mas nas pessoas que amamos. Escreva nos comentários qual cena mais mexeu com você. Nos diga também seu nome e de onde você está me assistindo. Quero sentir sua presença aqui. Gratidão por caminhar comigo até aqui. Nos encontramos na próxima história, daquela que chega no momento certo e toca o coração.